Olá, meus irmãos e meus amigos. Eu sou Josias Pinheiro, vim trazer aqui um esboço da edição de número 2 da revista da Escola Dominical da Assembleia de Deus, que será ministrado no dia 13 de janeiro, no próximo domingo. O assunto da edição do próximo domingo é a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. O texto áureo nós encontramos no Salmo 103, verso 20, que nos diz: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. A verdade prática nos diz assim: os anjos são seres espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. O texto bíblico em classe encontra-se em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 35, onde nós encontramos a descrição, a narração do encontro do anjo com Maria para anunciar a concepção de nosso Senhor Jesus. O objetivo geral desta lição é mostrar os anjos como seres espirituais reais, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia seu povo. Já os objetivos específicos, o primeiro nos traz o seguinte: expor a identidade dos anjos. O segundo é explicar a natureza e o ofício dos anjos. O terceiro é elencar a ordem hierárquica dos anjos. O quarto, destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. O nosso comentário tem na sua introdução o seguinte: os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, e o número deles é incontável. E esta segunda edição pretende mostrar que eles não são mitos nem lendas, mas seres reais e continuam atuando na vida da igreja. O ponto central da lição é o seguinte: os anjos são seres celestiais a serviço de Deus para auxiliar os salvos em Cristo. O primeiro tópico vem falar sobre os anjos, e o primeiro item do primeiro tópico vem uma pergunta: quem são eles? Então a nossa lição nos traz que os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. Só que os anjos eles foram criados no mundo espiritual, numa dimensão espiritual, numa esfera espiritual. E nós, seres humanos, fomos criados no mundo físico, na esfera física, na dimensão física. Entre os gregos e os romanos, os anjos tinham uma denominação, uma expressão que os representava. A principal delas é o ângelos, como se referindo a um mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Então, na literatura, quando se aparece essa expressão, essa grafia, ângelos, está se referindo a alguém que está representando outro em outra situação. No caso, como um embaixador representa o seu país em outro país. Na Bíblia, o termo é malach. Na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Enquanto entre gregos e romanos tratava-se de um anjo, refere-se ao embaixador, aqui a Bíblia, já olhando no sentido espiritual, refere-se a um ser espiritual. O segundo tópico da lição tem o seguinte: os seres celestiais para servir. Então, os anjos aqui são seres celestiais para servir, tanto a Deus como aos homens. E o primeiro ponto fala sobre a natureza dos anjos. Então, o que é que diz? Que os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais, e como os humanos, possuem natureza racional, quer dizer, eles pensam
eles sentem. São em grandes multidões no céu. Nós vemos aqui que, apesar de eles pertencerem ao mundo invisível, espiritual, mas há a possibilidade de pessoas verem ou de eles se manifestarem, né? Com a sua aparência corpórea, né? Eu não vou dizer física, mas corpórea. O segundo ponto fala dos ofícios, trata dos ofícios dos anjos. Uma de suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. No Salmo 148, verso 2, e Apocalipse 7, 11, nós temos esta fundamentação. O terceiro tópico fala sobre a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. O anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Está registrado em São Lucas, capítulo 1, verso 18 e verso 19. E 6 meses depois, o mesmo anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Nós encontramos no capítulo 1 de São Lucas, versos 26 a 31. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação, no deserto, na agonia do Getsemane, na sua ressurreição e na sua ascensão. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 13, em Lucas 22, 43, Mateus 28, de 2 a 6, Atos 1, 10. O terceiro ponto, ou o terceiro tópico da lição, vem tratar das hostes angelicais. E o primeiro ponto vem falar sobre as hierarquias angelicais. Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres, que são tronos e dominações, principados e potestades. Então aqui são tronos, é uma classificação de anjos, né, que tem domínio, poder. Tem essas dominações, que são uma outra classificação. Vem uma terceira, que são os principados, e a quarta, que são os potestades. Isso tudo é a hierarquia angelical, muito semelhante à hierarquia do exército, né? Nós sabemos que no exército existe uma hierarquia muito firme, e Deus é conhecido na Bíblia, tratado na Bíblia, como o Senhor dos exércitos. Que exércitos? Os exércitos dos anjos, como também os exércitos dos astros. O segundo ponto desse terceiro tópico vem falar sobre serafins e querubins, que são outras duas características de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores, como tronos e dominações e principados e potestades. Então aqui nós temos os serafins e os querubins. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Já os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins, em 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Os irmãos devem lembrar que a arca, a tampa da arca da aliança, que era chamada de propiciatório, tinha nela a imagem, a figura de dois anjos, né? uma obra de arte, dois querubins de ouro. E Deus falou a Moisés que era de lá, de entre os dois querubins, daquele espaço, que ele falaria com Moisés. Em vista disso, é comum a gente ouvir os escritores bíblicos, ou pelo menos nos relatos, tu que habita entre os querubins, se referindo a essa presença de Deus em cima do propiciatório entre os dois querubins, de onde Moisés ouvia ele lhe falar. O terceiro tópico vem falar sobre os arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Então, arque quer dizer o principal, né? O líder. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4,16, onde Paulo diz, com voz de arcanjo, se referindo à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Judas 9,
quando Judas relata que mais o arcanjo Miguel, quando contendia sobre o corpo de Moisés, não lhe proferiu nenhum juízo infamatório. Então, segundo o nosso comentarista, só nesses dois pontos da Bíblia é que aparece o termo, a expressão arcanjo. O tópico 4 da lição vem trazer aqui um caso importante, que é Jesus e o arcanjo Miguel. Há comentaristas que entendem que o arcanjo Miguel de que a Bíblia fala seria Jesus. Mas nós vamos ver no comentário da lição que não é isso. O primeiro tópico diz a identidade de Miguel. Isso aqui é muito importante. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo, Miguel. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia. Em Daniel 10, 13 e 21, como príncipes. Naquela resistência que o mensageiro de Daniel teve para trazer a resposta da sua oração, teve um atraso de 21 dias, e ele precisou da ajuda de Miguel, que era um dos príncipes de Israel, né? No caso, no mundo espiritual. Então ele aparece aqui como um dos príncipes. Em Judas 9, ele aparece como arcanjo, né? O arcanjo Miguel. E em Apocalipse 12, 7, ele aparece combatendo contra Satanás e seus anjos. Foi ele que combateu com Satanás, que prendeu Satanás. O tópico 2 vem falar sobre essa diferença, né, entre Jesus e Miguel, né, uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Primeiro, Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto, ele é criatura. Nós encontramos isto em João, capítulo 1, do verso 1 a 3, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele, através dele, ou ele, criou todas as coisas. E aqui nós vemos a descrição de que Jesus é o Criador, enquanto que Miguel não. Miguel, ele é uma criatura, ele é um anjo a serviço tanto de Deus como do povo de Deus. E a conclusão que nós trazemos para os irmãos, para os amigos, é que a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos. E apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. Por quê? Porque eles vivem, eles habitam em uma esfera espiritual, né? Num ambiente eterno. E nós estamos aqui num ambiente limitado, né? Num ambiente fora da eternidade. Muito embora nós estejamos dentro, né? Nós estamos inclusos dentro desse ambiente maior, mas nós somos limitados. E por isso nós sabemos muito pouco. O conhecimento que nós temos das realidades espirituais e eternas são muito pequenos. Nós só vamos ter esse conhecimento pleno quando nós entrarmos nessa dimensão eterna. Isso se dará com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o nosso corpo for transformado e os mortos ressuscitarem e também forem transformados, nós iremos entrar nessa dimensão plenamente espiritual e iremos conhecer aquilo que no momento a nossa compreensão não consegue absorver tudo. Então aqui é um esboço da nossa lição para que nós possamos tirar algumas dúvidas que nós possamos ter. Ainda existem muitas coisas com relação aos anjos que nós precisamos conhecer, mesmo escrito na Bíblia, como por exemplo, Jesus diz que os anjos não casam e nem se dão em casamento, e que aqueles que participarem da ressurreição da vida serão semelhantes a ele. Nem casam e nem se dão em casamento. Existe muito debate se anjo tem asa ou não, né? Porque nós vemos descrição, apareceu um anjo voando. Voando é o modo do escritor ou da pessoa que teve a visão descrever a visão, né? A forma rápida como o anjo aparece, a expressão que ele tinha isso, apareceu voando. Não quer dizer que ele
veio voando com asas, mas a forma rápida, imediata, como ele apareceu diante do observador, diante daquele que registrou o fato. Então existem muitas curiosidades em volta dos anjos, como o anjo da guarda e outras questões, e são mitos, mas que estão no nosso meio, e muita gente acredita nisso. Por isso é necessário um estudo mais acurado. Vá à escola dominical, lá você vai ouvir com mais detalhes a respeito dos temas mencionados aqui. Eu espero que isso possa lhe servir de ajuda. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e bom proveito desta lição abençoada.